Olá! Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o programa base do projeto TTEA. Então basicamente esse é o software base, no qual vai incluir a correção de perspectiva e a localização e o rastreamento do jogador na projeção, né? E o local onde deverá, né, ser inserido aí o jogo que você queira desenvolver. Então basicamente essa é a versão 1.0. Tá? Então para você rodar esse programa base, obviamente você vai ter que ter o OpenCV instalado, né? O MediaPipe instalado no seu computador. Tá? Então a primeira parte aqui é, né, a importação aqui das bibliotecas principais. Mais para frente, quando você quiser desenvolver o seu jogo, né, se você precisar de outro tipo de biblioteca, por exemplo, o Pygame, né, obviamente você deverá também importá-las, né, no início aqui do programa. Então, essa parte aqui é o tamanho das telas, então basicamente, né, o jogo vai ter duas telas, uma tela de controle, onde vai ficar o responsável terapeuta, e a tela do jogo, né, que vai ser projetada. Né? Então a ideia disso aqui é colocar no início, né, como uma variável, porque a resolução dos projetores mudam, enfim, etc. Né? Então é interessante que a gente trabalhe com variável. Então alterando esses dois valores aqui, né, o programa, né, inteiramente vai se atualizar caso você queira mudar a altura ou a largura da projeção. Né? Da mesma forma para a tela de controle, né? Essa relação largura, relação altura, né? Basicamente ela vai ser utilizada na conversão, né, da perspectiva. Por quê? Porque essa relação aqui vai fazer essa alteração. Quando você mudar de projetor, por exemplo, tem que entender qual que é essa relação na tela de controle, que a tela de controle vai ser a captura da câmera, né? E a relação entre a projeção e a tela de captura. Tá? Tela de calibração e tela de controle. Então, basicamente, tela de calibração só vai existir no início do programa. Tá? Mais para frente a gente vai colocar, obviamente, uma opção de armazenar esses valores, mas inicialmente a gente vai colocar a calibração em toda vez que iniciar o jogo. Então essa tela de calibração, né, para fazer a perspectiva capturada pela câmera, e aqui a tela de controle também é o tamanho da tela de controle. Isso aqui você pode colocar do jeito que você quiser. Próximo item, então, é a escolha da câmera. A escolha da câmera, basicamente, né, você pode ter usando um laptop ou pode estar usando uma câmera USB. E esse índice que está entre parênteses aqui indica qual é a câmera que você vai utilizar. Então, normalmente, geralmente, né, você tem que testar isso no seu computador. O índice 0 aqui é a câmera que está instalada, né, se for um laptop, é a câmera que está embutida. Né? E se você tiver, por exemplo, mais uma câmera USB, enfim, conectada ao seu computador, esse número aqui vai variar então para 1, 2, 3, aí, dependendo da porta que estiver conectada à sua câmera. Por isso que inicialmente você deve testar para ver se está havendo captura da câmera. Aqui então são mais para a parte enfim, de determinação de fonte, se você tiver que utilizar alguma fonte para alguma letra. Aqui para diante as cores, né? Então aqui o valor RGB, BGR, desculpa, né? O OpenCV trabalha aí com BGR no formato e não RGB, enfim. Tá? Mas, né, então tá aqui no valor azul 2555, verde, enfim, etc. Seus valores equivalentes. Aqui nessa próxima etapa, nesse próximo bloco aqui estão as variáveis de programa, né, que a gente utiliza. Então, essas duas primeiras aqui é a relação à configuração do MediaPipe. Né? Pontos de calibração é uma variável para a gente fazer a correção de perspectiva, é uma matriz de 4 linhas por 2 colunas. Né? E o contador aqui também é somente utilizado durante a fase de calibração da tela. E a partir daí a gente começa a colocar algumas funções, definir algumas funções. Então, a função mouse point, né, basicamente ela vai verificar se há algum clique na tela de controle, né, para fazer durante a correção da perspectiva, durante a calibração, né, ele vai contando aí quantos cliques são feitos na tela de controle e qual que é a posição que esse clique é feito. E é armazenado aí na matriz de pontos de calibração. Próxima função, então, é a própria calibração. Então, ela é chamada somente no início do programa, né? Então, quando ela é chamada, o que ela vai colocar? Ela vai colocar lá, né? Basicamente, ela vai desenhar 4 flechas, né? Para indicar para o usuário, ó, clique aqui, clique nesse ponto, clique no terceiro ponto e clique no quarto ponto. Basicamente, é só para auxiliar aí a calibração, tá? E a partir daí, então, ela já chama o loop de game, tá?
Outra função aqui definida, então, é a posição. Basicamente, o que ela faz? Né? Aqui ela faz a correção de perspectiva nesse primeiro bloco, utilizando então aqueles pontos detectados lá na função do mouse, né? E faz aí a conversão, né, do ponto, basicamente, que você está capturando lá utilizando o Media Pipe, né, o rastreamento, algum ponto específico que você vai rastrear, né, para determinar essa posição também desse ponto após a conversão de perspectiva. Nessa função aqui, definição de posição, é o ponto, vamos dizer assim, crucial, porque ela vai retornar a informação de onde está o jogador, né? Que seria esse p-after que eu coloquei aqui, está em inglês, né? Mas poderia ser posição depois da conversão de perspectiva. Então ele vai retornar aqui, para quem chamar essa função, ele vai retornar um valor x, y, né? Então é a posição onde que o jogador está na tela. Esse aqui é o dado que você vai necessitar para você desenvolver o seu jogo, né? Então basicamente você vai criar o seu jogo, você só precisa saber onde está o jogador na calibração. E aí chama então a função aí Game Loop, né? Então onde você vai desenvolver o seu jogo, né? Então aqui dentro você coloca o jogo que você quiser criar, né? Se quiser criar somente com Python, ou se quiser, sei lá, PyGames, por exemplo, aí você desenvolve aqui dentro dessa função. Depois eu mostro um exemplo. E aqui no corpo do programa, então, eu deixei basicamente a conversão ou rastreamento aí do Media Pipe, né? Então ele detecta a pessoa na captura, né? Rastreia aqueles pontos, faz a conversão, e aí joga, né, essa função aí quando lá para o Game Loop, tá? Eu tentei colocar essa parte aqui também como uma função, tá? Eu consegui, só que infelizmente ele criou um lag desnecessário, né? Dá para fazer, talvez mais para frente eu tente novamente, mas esse bloco aqui eu deixei mesmo no corpo do programa porque, né, o resultado ali pareceu melhor em termos de resposta, tá? Se eu colocar isso aqui dentro de um bloco de função, ele vai demorar um pouquinho mais. Então eu resolvi deixar dentro do corpo do programa principal. E aí, aqui só tem uma comparação if e a elif, né? Então, ele só o que ele verifica, né? Então, até esse ponto aqui, desse ponto aqui, if, while, né? Até esse ponto aqui é somente a conversão lá, a detecção do rastreamento da pessoa. E aqui eu tenho uma parte condicional, né? Se ele verifica que se o contador for menor ou igual a 3, ou seja, né, eu tenho apenas ainda 3 pontos lá no início da calibração, eu vou rodar o programa para vocês verem, né? Ele continua aqui rodando o corpo principal. Quando der o quarto pulso, né, o quarto clique, né, ele salva esses dados, né, na perspectiva, destrói a tela aí de calibração e aí você entra com a sua tela de jogo, né, que vai ser colocado lá na projeção, né? Então o finalzinho aqui somente para colocar a imagem da tela de controle, né, e também para chamar aí quando há algum clique do mouse. Aqui quebra o jogo, né? Então se alguém pressionar a tecla ESC na tela de controle, ele vai terminar o programa, né? Daí ele libera a câmera e destrói, né? Fecha todas as janelas. Deixa eu rodar aqui para vocês terem uma olhada, né? Então, basicamente está aqui. Então, o programa inicia, né, com a tela de calibração. Essa tela de calibração você joga na projeção, né, e a pessoa utiliza somente a tela de controle. Aqui eu não estou com o projetor, mas só para ter uma ideia, eu vou colocar fazer 4 cliques aqui, né? Então verifiquem aqui que lá na projeção estaria mostrando onde que o usuário deverá clicar para calibrar. Eu vou só colocar 4 pontos genéricos aqui, obviamente não significa projeção, tá? Mas a partir daí, então, fecha a tela de calibração e essa tela de controle permanece, mostrando onde está, né, o que você considerou como projeção. Eu fiz esse desenho aqui, esse quadrilátero qualquer. No caso aqui do programa, eu só estou rastreando o meu nariz, né, mas tem a possibilidade de 33 pontos no Media Pipe, daí é só substituir aqui o nome pelo qual ponto você queira seguir. Aí eu coloquei aqui também só para verificar, né,
a resposta lá da função de posicionamento, né? Então aqui é aquele p-after, né? A posição do jogador. Então o x e o y, no caso o meu jogador aqui é o nariz, né? Então ele está me dando a posição desse ponto aqui depois da perspectiva, né? Se eu mexer aqui, vocês verificam, conseguem ver lá que mudam, né? O x, vamos mudar o x aqui então, né? Tá bem na ponta lá, aproximando de 800, né? Passei. E aqui vai estar chegando próximo do zero, né? Tanto no y também, né? Sair da tela, né? Tá lá próximo do zero e próximo do 600 que eu configurei como 800 600 a projeção, tá? Então isso aqui é o programa base. Então aqui já está a informação crucial aí para os próximos jogos que forem desenvolvidos aí para a plataforma TT. Essa é a informação que necessita, né? A posição XY do jogador. A partir dessa informação aí é possível fazer aí diversos jogos, tá certo? Agora eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou dar um ESC, daí é para destruir essa janela, né? E aqui para o programa. E eu vou colocar aqui, né, só um exemplo bem bobo assim, né? Então é aquele mesmo programa base, só que eu escrevi alguma coisa dentro da definição do game loop, lá na função do game loop, né? Ou seja, onde que vai ficar sendo feito o jogo, né? Então eu criei só. Significa o quê? Quando ele volta lá da função, né, posição, se lembram dela, né, tá aqui, ele vai responder, né, ele vai enviar aí, vai retornar a posição p-after, que é o XY do jogador depois da perspectiva. Tá? E aqui eu incluí como eu vou fazer, vamos fazer um exemplo, por exemplo, no PyGames, né, que é outra, eu iniciei e coloquei aqui também, né, as bibliotecas relacionadas ao PyGame, mas não vai ser, né, não nesse vídeo que eu vou falar sobre ele, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Então, eu coloquei aqui, essas partes aqui já é função do PyGames, né? Já tenho, né? Eu criei uma nova tela, né? Se lembra que a tela de jogo lá, de calibração é destruída, eu substituo por essa nova tela aqui, tá? Então vamos rodar aqui só para ter uma ideia. Já dá para ver aqui. Então percebe-se que a tela inicial é a mesma. Então isso aqui eu jogo lá para o projetor, né? O terapeuta, o usuário calibra, né? Conforme a projeção. E aí aquela tela de calibração morre, né? Então, de novo aqui só para manter o exemplo, né? O que está controlando a bolinha ali do Pygame, né? Da telinha do jogo é o meu nariz, a posição do meu nariz. Tá? Então, basicamente é isso. Dá para fazer aí teoricamente vários jogos somente com aquela informação, né? Obviamente essa tela de jogo você joga lá para projeção e ela vai dizer onde que o jogador está dentro, né? Da projeção, tá? Então verifique aqui, eu posso depois tirar para deixar um pouquinho mais rápido, mas enfim, é só para ter a ideia, ok, o jogador está em que posição, né, da projeção, tá certo? Esse código vai estar disponível lá na nossa página do GitHub, né, ou em outro local aí que a gente coloca na descrição, tá certo? Obrigado e até a próxima.